Olá, já estamos aqui no segundo bloco do Farol de Limeira, apresentando o nosso debate Farol desta sexta-feira. Mais uma vez, doutor Renan Félix, analista político e médico aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo, doutor Renan. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui e ser convidado para esse programa incrível que a gente faz. Bacana. Vamos lá para a redação na Tribuna de Limeira, onde está meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim. Bem-vindo, Bontorim. Um abraço. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que nos acompanham. Bom dia, doutor Renan. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso debate e vamos dar início aí às nossas conversações. Bacana. Hoje vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Vamos sair da política, embora a política esteja envolvida por trás desses temas, mas vamos sair da política partidária, né, eleitoral. São 3 temas, eu vou apresentar os 3 temas rapidamente aqui para análise dos meus companheiros. O primeiro deles diz respeito às privatizações, né? As concessões públicas, né, melhor dizendo, as concessões. É o seguinte, nós tivemos no passado, isso aí o Cláudio se lembra, o doutor Renan certamente não. A maior polêmica que nós tivemos em torno de concessão pública aqui em Limeira se deu no governo Jurandir Paixão, quando o serviço de abastecimento de água da cidade foi concedido a Águas de Limeira. Lembra, antiga Águas de Foi, Limeira. então, foi um rolo danado, porque o Jurandir foi para a França, aí uma série de denúncias, teve favorecimento, isso, aquilo e tal. Mas o fato é que Águas de Limeira veio para cá, me lembro, né, Cláudio, na época era o doutor Bicudo, que fazia parte da diretoria da Águas de Limeira, Lyonès de France também era a empresa que ficou com a concessão. O fato é que naquela época era comum estampar as páginas dos jornais a falta de água, a falta de abastecimento de água aqui em Limeira, numa época em que as chuvas eram mais regulares, etc. e tal. Bom, o fato é que depois da entrada da Águas de Limeira, o serviço de água aqui em Limeira, que era feito pelo SAI, melhorou incrivelmente. Tanto que sempre foi listado como um dos principais serviços, né, ligados à atividade pública, com aprovação dos limeirenses. Então, esse é um caso de concessão. E agora nós temos, depois de muitos anos, o questionamento sobre concessões, principalmente pelo que ocorreu em São Paulo, em relação à Enel, no fornecimento de energia, e aqui a história, quem tem que podar árvore, se a prefeitura falhou, agora politizaram o tema, mas o fato é que a Enel é uma empresa de sucesso na Itália, né? Ela, inclusive, com uma boa rentabilidade em tudo aquilo que ela investe e aplica. E são concessões longas, né? Às vezes de 30 anos. E lembrando, voltando, viu, Cláudio, para o caso da Águas de Limeira, esse contrato já recebeu vários e vários aditivos. Porque a gente tem que levar em consideração que esses contratos de 30 anos, eles não prevêem situações que, por exemplo, agora a questão climática, né? Um pouco mais de intensidade. Então, eu queria perguntar para os meus companheiros aí se as concessões elas devem ser mais curtas, se elas devem acontecer, em que intensidade. Cláudio, começo por você. Concessões públicas. Quando veio a concessão da Águas de Limeira aqui, né, quando foi concedida a Águas de Limeira, eram duas grandes empresas, né, que faziam parte da concessão. A Lyonès des Eaux, né, a Águas de Lyon, né, no caso da cidade de Lyon, e a Odebrecht do Rio de Janeiro. Eram as duas empresas que cuidavam da concessão. Ela chegou em 96, né, e foi muito bem recebida. O SAI tinha um serviço relativamente bom. Ele foi criado, o abastecimento de água mesmo, como ele é hoje, ele é de 67, né? O SAI era muito lucrativo. Eu me lembro na época que eu trabalhei na prefeitura como secretário de imprensa, e por 2 anos seguidos o SAI bancava toda a folha de pagamento da prefeitura. Tão lucrativo era a empresa, ou a autarquia no caso. Mas veio a concessão da Águas de Limeira, né, que foi mudando depois de dono para dono, e, de fato, como a concessionária quer ter lucro, ela vai prestar um bom serviço e vai trabalhar principalmente na questão da perda da água, no caso de Limeira, né? O que aconteceu, e hoje Limeira é um exemplo nacional, né?
na perda de água, tendo um dos menores índices do Brasil. A média no Brasil é 45%, a de Limeira, neste ano, chegou a 19,5% de perda de água na rede. Nós temos também as outras concessões iniciadas, né? As privatizações. A concessão é uma coisa, a privatização é outra, né? A privatização é a venda da empresa para uma empresa, para uma outra empresa. No caso de Limeira, é apenas uma concessão que, no final, quando essa concessão não interessar mais, volta tudo para o SAI novamente, né? Com todas as melhorias e com todos os equipamentos, a empresa vai embora e o SAI é quem vai cuidar disso novamente, se isso acontecer, né? Então, as outras concessões que nós temos, que são as concessões, as privatizações, essas estão praticamente indo por água abaixo, né? Principalmente nas grandes cidades como São Paulo, da Enel, né? Que é a de energia elétrica, que fez corte de trabalhadores e funcionários, né? E depois teve aquele problema em novembro do ano passado, e teve esse problema novamente, e hoje, entre hoje e amanhã, deve ter novo, hoje, amanhã e sábado, deve ter novo temporal na capital paulista, né? Nós sabemos os transtornos que acontecem, e essas privatizações precisam ser revisadas, com certeza. Elas estão inadequadas para os dias de hoje, né? Nós sabemos que muitas empresas aí, quando aconteceram as primeiras privatizações, né, do serviço de telefonia, por exemplo, a grande promessa era baratear o custo, aquela coisa toda, isso não aconteceu, né? O custo só aumentou, mas enfim, essas privatizações precisam ser revistas e precisam ser aperfeiçoadas. Eu acredito que elas estejam um tanto quanto que caducas, né, no sentido de tempo. A concessão é uma outra história, né, como é o caso de Limeira, e eu acho que o grande problema é a necessidade de rever essas privatizações, e isso cabe ao governo federal, né? Eu concordo com o Cláudio, acho realmente que as concessões precisam ser revistas. Você perguntou mais cedo sobre o período dessas concessões. Eu realmente acho que um contrato de 30 anos é um contrato exageradamente demorado para qualquer concessão pública, né? Então, eu acho que fatores inerentes de idade, dos próprios trabalhadores, mão de obra, fatores climáticos, economia, são todos fatores que influenciam, sim, no bom desempenho ou não de um serviço executado quando se é instaurada uma concessão, né? Se é concedido aquele espaço, aquele trabalho para um setor privado da sociedade. Eu acho que mais importante do que o tempo e com a revisão dos contratos em si é a audição desses contratos. Né? Esses contratos precisam ser auditáveis de tempos em tempos. E não é quando o legislador ou o executor quer. É seguindo um plano diretor que deve ser instaurado sempre cumprido para qualquer que seja a concessão. Então, periodicamente precisa sim ter uma audição de malha limpa, né, malha fina, para ver quais são os pontos, se a empresa está atendendo e as penalidades que ela vai ter que sofrer caso não esteja atendendo. Né? Então, assim, a gente sabe que o brasileiro só sente, o ser humano, né, ele só sente quando mexe numa coisa, que é no bolso. Então, a concessão, teoricamente, a função é dela, a intenção é que ela dê lucro, né, para que a empresa, né, em si consiga se manter e dar resultados, mas é preciso que, se não esteja cumprindo o papel previamente definido, que ela seja penalizada também. Então, são os 3 pontos que eu acho são os pilares que podem ser modificados e melhorados em relação a concessões públicas: o tempo de concessão, a audição, né, a auditoria dessas concessões periodicamente, né, e a penalidade, né, no descumprimento. Isso precisa ser feito de forma mais rigorosa e mais firme. Porque agora há uma indicação que o governo Lula ele vai mexer na questão das agências reguladoras. Sim. Só que a agência reguladora não é do governo Lula, isso aí todos os governos têm as indicações políticas. Sim. E aí colocam os técnicos ali para avaliar uma situação, né, Cláudio? Muitas vezes o técnico nem sabe do que se trata, por exemplo, porque ele foi uma indicação meramente política e, aliás, para ganhar altíssimos salários, né? Na realidade, as agências reguladoras, apesar de elas terem
É o governo quem nomeia seus dirigentes, né? Que tem cargos por tempo determinado, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro nomeou o presidente da Anvisa, ele tem um cargo de 5 anos de mandato frente à Anvisa e não pode ser destituído, né? No caso da ANEEL, é a mesma coisa. Eu acho que nesse caso aí, Beto, a falha é da agência reguladora que não fiscalizou, não manteve a fiscalização em dia, principalmente depois de novembro, né? Eu acredito que a parte de fiscalização é feita por técnicos, né, que conhecem o setor, mas a administração dessas agências é política, né? É isso que atrapalha, é isso que pode levar a uma situação de não fiscalização. E é o Perfeito. que pode ter acontecido, a falta de fiscalização das agências. Então, eu acredito que a ANEEL tem culpa nisso, sim, né? A prefeitura tem sua culpa da questão das podas de árvores, né? Ou da remoção de árvores e da troca do parque arbóreo, que com certeza tem muitos locais, são árvores antiquíssimas, né? Que precisam ser, que estão em fase final de vida, muitas delas precisam ser removidas e trocadas, né? Mas é complicado tudo isso, né? É o modelo em si da privatização, né? Que precisa ser revisto, né? Perfeito. Diferente da concessão. Eu acho que é por aí que a gente tem que Tem que colocar, tocar. né? No caso Tá da certo. energia elétrica e da telefonia, isso faz parte do governo federal. No caso de concessões ou de privatizações estaduais ou municipais, aí a responsabilidade são dos governos referentes, né? Bom, tem muito para a gente Município e falar. estado. Tem muito para a gente falar sobre esse tema ainda, mas vamos ao segundo, para a gente ganhar tempo também aqui no nosso programa, que são os celulares em escolas, né? O Ministério da Educação, ele está para lançar aí uma diretriz, uma lei, na verdade, né? Para proibir, para conter. A gente não sabe direito ainda o que vai acontecer, doutor Renan, sobre a permissão do uso de celulares nas escolas. O meu querido doutor é de uma época que os celulares já existiam, né? Na faculdade, né? Na faculdade sim, na Né? escola Não, ainda não. não. Mas eu imagino que na faculdade já existia Sim. esse uso mais comum dos celulares. Bom, eu fiz inclusive um editorial, que eu falei sobre esse assunto ontem. Os governos de esquerda, eles se metem em tudo, né? Tudo que eles podem, eles se metem, porque eles são assim, lá na Rússia teve a mamãe Rússia, que nós temos o papai Lula, né? Tudo tem que disciplinar. Mas na minha modesta opinião, e aí eu queria ouvir a sua primeiro, a situação para o governo federal criar uma lei para disciplinar o uso do celular na escola. Não é muito mais fácil o secretário estadual de cada estado, né? Cada unidade da federação disciplinar isso e minimizando esse problema. Será que as escolas já não tomaram providências faz muito tempo em relação ao uso, manuseio dos celulares em sala de aula, intervalos, etc? Eu acho que tem muita coisa muito mais importante para o governo federal se preocupar do que o uso do celular na sala de aula. O celular, ele pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Se usado inadequadamente, gera ansiedade, gera síndrome do pânico, comparação de redes sociais e tudo mais. O problema é que na rede pública, a gente já tem pouco recurso. Nós vamos tirar o melhor recurso que nós temos, que é o celular, a ponta da mão do aluno. Uhum. Muitas vezes o estudante está vendo uma matéria, né? Isso a gente vê muito em cursinho, em segundo, terceiro ano do colegial, onde se foca mais no vestibular e na necessidade da aprovação numa universidade. A gente vê que o aluno procura aquele tema no celular. Sim. E tem de pronto imediato ali para fazer um trabalho, para fazer uma resposta de alguma questão de teste que eventualmente precise, né? A calculadora. Então existem inúmeras funções que o celular vem para beneficiar, né? Eu acho que proibir o uso de celular na escola é uma palavra muito difícil. Vamos delimitar, né, o uso do celular. É impossível, cada um tem o seu. Tem gente que tem carteira aqui no celular, tem gente que usa o celular para ver dosagem de insulina, de taxa glicêmica, né? Frequência cardíaca, de marca-passo. E tem jovens, por exemplo, diabetes tipo 1, que controlam tudo pelo celular.
através de bomba de infusão de insulina. Aliás, né? é confiável isso? É confiável. Opa, super confiável. Uma tecnologia de primeira. É uma curiosidade. Queira Deus que todo portador de diabetes possa ter acesso a uma bomba de insulina. Entende? Então, eu acho que limitar ou regular o controle de celular na escola, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar, então, mais guarda dentro dos nossos colégios, das nossas escolas. Aqui em Limeira tivemos um caso recentemente, uma aluna foi ameaçada dentro da sala de aula, a diretora disse para o pai da aluna que ela sentia muito, mas não tinha como ela garantir a segurança da filha dele dentro da escola. Aqui em Limeira? Aqui em Limeira. Uma diretora de uma escola dizer a um pai de uma aluna que ela não tem condições de garantir a segurança da filha dentro da escola. Isso é um problema importante que nós precisamos resolver. Não o uso de celular, né? E eu concordo com você, tem coisa que o governo estadual, federal, não deve se meter, nem tem competência para isso. Essa é a minha opinião. Eu queria só acrescentar antes da resposta do Cláudio, que é o seguinte, o nosso país é muito desigual, tá bom. Então vamos disciplinar o uso do celular para o bem. Né? Para você fazer uma rápida pesquisa, né, que o professor propõe uma situação, fala, eu gostaria que vocês pesquisassem tal coisa. Mas aí a escola também tem que ter o tal do roteador. Tem que oferecer internet grátis dentro da escola. Em todos os pontos, de maneira rápida, acessível. Exatamente. Tem que garantir que todos usem. Tem um celular também, né? Porque você vai começar a cobrar o uso do celular. Quando você começa a regular, você também cobra que ele tem o celular. E o aluno que não tem, a escola vai fornecer? Isso, exatamente. Entendeu? Exatamente, então, e outra, cada escola é uma dinâmica diferente. Esse critério é da escola. É isso que eu quero chegar. Não tem como normatizar e colocar uma regra que tem que ser imposta por todas as escolas. O investimento é muito alto para um benefício ridículo. Né? Esse é o ponto. Cláudio, então vamos lá para a gente fechar. Você acha que é a atribuição do governo federal? É um assunto polêmico, né, Cláudio? É um tema bastante polêmico esse. É um tema polêmico, é um tema bem complicado de se imaginar, né? Eu discordo dessa posição de ambos aí. Eu acho que no Brasil, infelizmente ainda, para a gente melhorar uma situação, tem que haver uma lei. Porque não adianta, se você tentar fazer uma melhoria nesse sistema, se você tentar convencer o aluno que ele pode usar o celular, mas só para atividade dentro da aula e não nas suas redes sociais, no WhatsApp, nas suas conversinhas, maravilha, mas isso não acontece. Com uma proibição, provavelmente os estados irão trabalhar nesse sentido de evitar esse uso, né? No caso, uma lei nesse sentido é atribuição do governo federal, sim, né? Mas quem deveria regular isso seria o Estado. Se o Estado ou município não faz, cabe ao governo federal fazer. Mas não a proibição, mas o uso seletivo do celular. Eu acredito que vai haver um estudo, a educação hoje é comandada por um ministro que fez do seu estado um dos melhores estados, um dos que tem um índice de educação mais elevado do Brasil, que é o estado do Ceará, né? Ele vai pensar em alguma coisa que não seja proibição. Proibir simplesmente, proibir, não, eu vou te proibir de andar armado através de uma lei federal. Sim, tudo bem, andar armado. Mas proibir o uso do celular, como o doutor Renan disse, eu acho que não é bem essa a questão. É regular o uso do celular e delimitar o uso do celular para que o aluno use para atividades dentro da escola. Mas será que os alunos não vão para aquele bate-papo, aquela conversinha lá, abaixa a cabeça, fica digitando? A gente sabe como funciona isso, a gente vê em restaurantes, a gente vê em um monte de lugar aí, as pessoas conversando por celular, uma na frente da outra, né? Eu acho que há necessidade, né, sim. A gente acha que há necessidade, sim, de uma limitação, e o brasileiro só aprende a ser limitado ou a se limitar se tiver uma lei que traga alguma penalização. Infelizmente é assim que funciona, é como a questão das multas, né? Exatamente. O brasileiro só vai parar de fazer uma atitude errada se ele sentir no próprio bolso isso, né? E mesmo assim ainda não para. Ele acha mecanismos de burlar aquela lei, né? A gente sempre sabe exatamente, que o famoso jeitinho brasileiro. Mas ela controla melhor. Mas deu uma amenizada, realmente. Mas nós estamos falando. Entendeu? Sim, mas vamos. Então, mas aí o Cláudio,
meu caro doutor Renan. Esse é um processo educacional. Quando eu era jovem, estudava lá no Castelo Branco, uma vez, hoje médico, amigão meu, foi levado à diretoria porque estava fazendo uma algazarra jogando bolinha de papel. Bolinha de papel. Meu amigão até hoje, médico cardiologista e tal. São outros tempos, né? São outros tempos. Então, ou seja, a escola, ela tem uma das funções, não é só ensinar, é ensinar... Corrigir. Oferecer modelos de convivência social. Exatamente. O sujeito não pode anarquizar. Nossa, espiar a menina no banheiro. Essa eram coisas antigamente. Então você vai para a diretoria, você toma uma advertência, etc. e tal, né? Hoje, infelizmente, só temos casos mais graves. Vamos ao último tema, então, do nosso debate farol de hoje. Está passando rápido demais. Bom, esse eu vou começar com o doutor Renan aqui, né? Que é a contaminação de pessoas transplantadas. Só para contextualizar, nós tivemos e temos aí pela frente um escândalo no Rio de Janeiro, pessoas que se submeteram ao transplante de órgãos e acabaram sendo contaminadas por HIV. Aí se descobre que um deputado está por trás da licitação, aí se descobre que é um contrato bilionário. E o que assustou, doutor Renan, e eu gostaria muito de ouvir sobre isso também, é que, quer dizer, o transplantado, ele já tem um problema, ele já está no limite do limite, né? Porque ele está precisando de uma doação, de um rim, sei lá, de um fígado, alguma coisa assim, do próprio coração, e aí ele vai ter já tem uma capacidade reduzida, já tem que superar. Nós vimos aí o que aconteceu as próprias comorbidades. O próprio Faustão, ele fez 2 transplantes em menos de 6 meses, quer dizer, está até hoje debilitado e tal. Então, eu sei que envolve muito política, mas eu queria explorar mais na área médica, né? Quer dizer, como é que pode um laboratório, para redução de custos, deixar de fazer um protocolo? Eu acredito que a medicina tenha protocolos, não tem? Existem. Em todas as áreas da medicina, a gente tem protocolos. E devem ser seguidos. Por quê? Para evitar esse tipo de situação. Para evitar o erro que culmina com mal-estar do paciente, óbito, né, processos legais, e que impactam na qualidade de vida de qualquer ser humano. Então, quando a gente fala de contaminação, principalmente nesse escândalo que está muito em evidência agora, nesses últimos dias, né, em relação ao paciente que é portador de HIV e se passa batido, né, eventualmente, o que se acontece é que o portador não sabe que é portador de HIV. Perfeito. Como hepatite, entre outras doenças, né, que são transmissíveis por contato, relações sexuais, transfusões sanguíneas, transplante, entre outros contatos que pode-se ter e que vai levar essa pessoa a ser uma pessoa contaminada e portadora da doença, podendo ou não ser. Uhum. Né? Os protocolos, eles existem para minimizar o erro. Na medicina, a gente brinca, medicina ela não existe nunca e não existe sempre na medicina. Então, tudo pode acontecer e pode acontecer que nada aconteça. Interessante. Quando se tem carga viral, quando se fala em carga viral, essa carga viral, muitas vezes, ela pode, eventualmente, ser tão baixa, a ponto que não pegue em algum teste que possa ser feito. Certo? Por isso os protocolos. Quanto mais testes você faz de maneiras diferentes, mais difícil dar um falso negativo ou um falso positivo é aquela situação. Né? O impacto é gigantesco para a qualidade de vida de algumas pessoas. Obviamente que envolve questões políticas. Medicamente pensando, se você me perguntar, enquanto médico, você prefere uma pessoa que perdeu o rim, por exemplo, e ela só tem um rim, ela perdeu os 2, ela está numa máquina de hemodiálise, que ela viva hoje, por exemplo, uma situação específica com o vírus HIV transplantada com um rim novo sem necessidade de hemodiálise, ou não, que ela não receba esse rim e fique na máquina de hemodiálise. Eu prefiro que ela receba o rim e trate o HIV e permaneça viva sem máquina de hemodiálise, porque a mortalidade é muito menor na pessoa que tem um rim transplantado e funcionante do que num paciente que faz hemodiálise e não tem prospecção de sair de tal aparelho. Né? Um paciente cardiopata que precisa de um coração, poxa, mas você vai dar um coração para ele com uma doença, medicamente pensando, prefiro uma doença que eu consiga tratar, né? E ele consiga ter mais vida do que deixá-lo ir a óbito porque não tem um coração. Mas lógico que isso não foi decisão do paciente, isso que é o ponto-chave. Claro, isso deve ser decisão do paciente. Se você só tiver um coração e esse coração
for de uma pessoa que era portadora, é infectado com o vírus HIV, e o paciente pode vir ocasionalmente a contrair o vírus HIV, isso precisa ser exposto a ele, né? E dito a ele, falou, olha, nós só temos esse coração. O que se fez com esses contratos, com essa quebra de protocolo, não foi intencional, né? Assim, de certa forma foi sim, né? Porque quando se barateia custos, se assume esse risco, né? Se assume esse risco. Mas não foi intencional. Creio eu acredito, né, pela minha fé no ser humano, que nenhuma pessoa de boa índole, nenhum profissional que se propôs a trabalhar com saúde vai transplantar um coração, qualquer órgão que seja, em uma pessoa, sabendo que aquele órgão está contaminado, que vai impactar a vida daquela pessoa e muitas outras. Quando se fala em HIV, a gente sabe que depois o contato é através de relação sexual. Se pega um homem um pouco mais boêmio, aí a gente transmite esse vírus para milhões e milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas. Então, é uma situação delicada e complicada. Não culpo, talvez... Eu acho que a culpa não está no profissional da saúde. Tá? Eu acho que a culpa, como o senhor bem disse, ela vem lá de cima. Né? Em quem disse que podia quebrar o protocolo? Quem não instaurou o protocolo correto? Quem permitiu, quem negligenciou a saúde das pessoas que receberiam esses órgãos? Foi muitas vezes o médico que está operando, a técnica de enfermagem, um farmacêutico. Não foi. Foi a pessoa que assinou o contrato lá em cima. E sabia desse risco e assumiu esse risco. E condenou milhares e milhares de pessoas. Né? E aí a gente cai naquele mesmo problema, né, Cláudio? Quer dizer, cadê a fiscalização? Né? Quer dizer, você tem um contrato ali que devia ser minimamente fiscalizado. Porque, por exemplo, vamos lá, medicina do trabalho. Antes do Cláudio falar. Área. Medicina do trabalho. Olha, quando tinha a empresa... tinha mais de 100 funcionários, meu Deus, era um inferno. Nós tínhamos um convênio com uma empresa, até hoje aqui em Limeira. Periodicamente havia fiscalização para ver a altura do banco, para ver a altura, luminosidade, uma encheção que, eu vou dizer uma coisa para você. A saúde do trabalhador. Mas aí que está. Mas havia isso. Então, quem fiscalizava esse laboratório, Cláudio? A gente cai nessa questão novamente também, né? Se é uma concessão, se é uma contratação de um serviço a bem do serviço público, da saúde pública, também deveria ter fiscalização nos procedimentos e nos protocolos desse laboratório. Deveria ter uma fiscalização de fato bastante rígida, né? Para você ter a noção. Uma das minhas maiores frustrações é não poder ser doador de sangue. Por que eu não posso ser doador de sangue? Porque aos 14 anos eu tive uma febre reumática infecciosa, precisei tratar com antibióticos fortíssimos durante 4 anos e faço exames até hoje para ver o índice. Eu estou plenamente curado, mas eu não posso doar sangue por causa disso. Então, existe... na realidade, nos bancos de sangue, essa preocupação, e pelo menos me parece que é seguida. Agora, quando é uma questão de você negligenciar um bom exame para baratear custos, aí é diferente. Aí a culpa vai ser de quem mandou fazer isso. É o mandante que tem que arcar com essas consequências, né? Mesmo porque viu-se nas matérias apresentadas que o número da biomédica era de uma pessoa que nem nunca esteve no Rio, nem trabalhou no Rio de Janeiro, né? E nem exercia mais a função como biomédica porque deixou de pagar o seu conselho. Então, aí há algumas coisas que precisam ser fiscalizadas, precisam ser mostradas e quais são as pessoas que autorizaram isso, né? Não adianta você ter uma assinatura falsa lá de uma pessoa que não é a responsável, ou de um biomédico que não foi ele quem assinou, mas foi ele quem liberou o exame, mesmo sendo não sendo observado o protocolo. Eu acho que é por aí que tem que ser. Eu acho que nesse caso quem tem que ser penalizado são aqueles que deram as ordens. E agora, quem deu a ordem? É aí que nós vamos ter um problema sério, porque cada um vai ficar passando para o outro a responsabilidade. Um vai jogar na costa do outro e a gente não sabe como que vai ser resolvido isso, né? E a corda, a gente sabe, arrebenta sempre do lado mais fraco. E aí vem a responsabilização, né? Por exemplo, no caso dessas vítimas aí, eles terão uma sobrecarga financeira
também para custear, eventualmente, né, o tratamento da AIDS, né, O do que vai acontecer. tratamento, na verdade, o governo fornece através da farmácia de alto custo, né? A Tarv, né? Que é um coquetel que se toma, né? Hoje já existe coquetel de 2 comprimidos, estamos chegando no coquetel de 1 comprimido só diário. Tá. Né? Mas mesmo assim, é um custo, alguém paga. Como tem um custo, sempre alguém paga. E a qualidade de vida é prejudicada. Né? O cuidado com esse paciente é prejudicado, o constrangimento social, todas as questões que Então, tem que ser ponderadas. Tudo bem, mas tem o lado criminal, mas tem o lado civil, né? Por exemplo, se essa clínica fosse responsabilizada financeiramente, dar suporte financeiro, suporte emocional, etc. Não tem condições. Eu vou num dentista aqui em Limeira, isso, aliás, deve ser comum. O menino é muito bonzinho, doutor Guilherme ele chama. Mas eu assino tanto papel a cada procedimento. Ele informa direitinho o que ele está fazendo, ele fala dos riscos, ele fala das coisas, depois assina o papel que foi tudo bem, depois assina isso aqui. É uma proteção jurídica e ele está seguindo um protocolo, né, doutor? Com certeza. Seguindo um protocolo. Seguindo o protocolo, correto. E está correto. Ele está se protegendo e ao mesmo tempo protegendo o seu cliente, o seu paciente. Como todos deviam ser. Tá bom. Bacana, gostei de ter mudado, saído um pouquinho da política, embora, como eu falei, né, Cláudio, todos esses assuntos se relacionam, né, de alguma maneira com as decisões políticas. Não tenha nem dúvida. É verdade. Valeu. Meu amigo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela contribuição. Até segunda-feira aqui no nosso Farol de Limeira. Até segunda-feira, um grande abraço, doutor Renan, um grande abraço a todos que nos acompanham por aqui. E vamos encerrando a semana, né? E a semana que vem a gente discute política. Nós vamos ter o debate farol aí nas vésperas da eleição, praticamente, né? Exatamente. Muita coisa para a gente falar. Valeu, Cláudio. Um grande abraço. Doutor, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Bom final de semana a todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Segunda-feira estarei de volta às 10 da manhã. Até lá.